Olá! 60 anos, isso mesmo, 60 anos de amor e dedicação ao ensino. E tudo começou lá em 1958, quando a jovem saltense recém-formada Maria Aparecida Scavacini Boni iniciou como professora substituta na Escola Tancredo do Amaral. O resto dessa longa história nós vamos saber com ela mesma aqui no programa de hoje. Bem-vinda, Dona Cida, querida Dona Cida, uma honra ter a senhora aqui no programa. Muito obrigada. Dos 79 anos de vida, 60 anos dedicados à educação. O que motiva a Dona Cida Boni? Qual é a motivação para tanto trabalho? É a vocação, uma vocação muito grande, o amor e a dedicação à escola, ao estudo, aos alunos, a tudo que é feito em torno da educação, que é a célula master de toda a sociedade, de todas as profissões, de tudo que existe. E Dona Cida, a senhora trabalhou 60 anos aí com a educação, né? Muitos deles concomitantes na rede pública e na rede privada, né? Na Escola Sagrada Família, no coleginho. Sim. Só no coleginho são quase 45 anos, não é? Farei este ano 45 anos de coleginho. E segue trabalhando, né? Segue As madres não deixam a senhora ir embora? Pois é, não deixam, não querem que eu saia. Mas vamos ver, né, até quando que a gente aguenta. E se não querem que saia, porque alguma coisa nós estamos sendo úteis, né? Útil, né? Claro, escola, com toda essa experiência, que né? nós fazemos lá. Professora, e muitos ex-alunos seus hoje já estão assim formados em posição de liderança. Sim. Inclusive parece que o seu médico foi seu aluno no Tancredo? Foi em 63, meu aluno, ele foi. No ano de 1963, no 4º ano. E o que ele acha da senhora continuar trabalhando? Então, ele disse que até quando eu vou trabalhar, que eu preciso parar, porque ele lembra de tudo que eu fazia naquela época já. Ele falou que eu já corria muito, já trabalhava demais naquela época. Então... E a senhora está pensando? Não, né? Não, eu estou sendo pressionada para parar com tudo, mas não tenho vontade de parar com nada. Com nada. Mas, professora, a senhora fez o magistério onde? No Instituto de Educação Regente Feijó. E terminou em 57? Em 54 que nós começamos lá e terminamos em 57. E aí em 58 a senhora já começou como substituta lá no Tancredo? Aí em 58, no período da manhã, eu fiz o curso de aperfeiçoamento na mesma escola, no Instituto de Educação. E à tarde eu era professora substituta no Tancredo do Amaral. E parece que já naquela época a senhora já foi chamada para auxiliar na secretaria algumas vezes? Sim. Eu ajudava, porque naquela época todo o trabalho de secretaria era feito à mão. E tinha tudo era feito em 5 cópias. Nossa! Então, não podia ter uma rasura, tem que estar perfeito. Então, eu ajudava na secretaria. Daí no ano seguinte, em 59, a senhora ingressou como efetiva? Aí eu trabalhei de manhã no Tancredo, até junho, porque depois, no dia 4 de julho, eu escolhi, né, que foi escolher o grupo escolar onde eu iria, e depois ingressei no dia 1º de agosto do mesmo ano, na cidade de Santa Isabel, no grupo escolar Major Guilhermino Mendes de Andrade. E de lá? Então, de lá eu fiquei então em 59 até o final do ano, e aí depois eu fui removida para Pirapora do Bom Jesus. Aí lá eu fiquei quase 3 anos, saí de lá em 62 e já vim removida para o Tancredo. E professora, aí a senhora veio para o Tancredo e veio para lecionar para um 4º ano masculino, não é? Masculino, 46 alunos. Naquele tempo ainda tinha essa divisão de meninos e meninas aí no Tancredo? Ainda tinha.
Isso demorou quanto tempo para mudar ainda, depois que a senhora veio aqui para o Tancredo? Então, aí eu vim no Tancredo e aí eu dei aula, então, até maio de 64 e depois já fui como auxiliar de direção, em 64. Então, isso acabou, nessa separação toda, foi mais ou menos em 65, 66, que aí já começou a misturar, né? Aí muita gente estranhou, muitos pais estranharam, mas depois compreenderam que seria melhor e foi melhor mesmo. E professora, daí a senhora saiu da sala de aula e foi para assistência de direção, auxiliar de auxiliar direção. de direção. De direção e de inspeção. Então conta essa história pra gente, como é que foi? Naquela época não havia delegacia de ensino ainda aqui que pudesse tomar conta das escolas de bairro, das escolas de sítio. Então, em todas as cidades, a escola, o grupo escolar mais antigo, ficava também como inspetoria auxiliar. Então, era grupo escolar e inspetoria auxiliar. Todas as escolas de periferia respondiam. E as particulares. E aqui em Salto, inclusive, a escola complementar, que era lá a escola Anitta Garibaldi, né? Que funcionou até 68, ela também pertencia à inspetoria auxiliar, ao Mobral naquela época, a PAI, né? Hoje não tem mais o Mobral, hoje é outra nomenclatura, né? EJA, né? É o EJA, E a senhora tinha me falado que quando a senhora entrou como auxiliar de direção lá no Tancredo, foi para substituir a Dona Otília de Paula Leite. Dona Otília de Paula Leite, que era auxiliar de direção. E como ela se aposentou em maio de 64, então aí o seu Vilaça me convidou para substituí-la, né? Para ficar no lugar dela. Foi um sofrimento muito grande, porque eu estava com a sala de aula. Os alunos, nossa, eles não aceitaram de jeito nenhum. Eu imagino. E foi duro para mim, foi muito duro, mas depois as circunstâncias, porque além de tudo, eu nunca corrigi as coisas lá na sala com eles, entendeu? Porque eu queria dar aula, eu queria conversar com eles, eu queria aproveitar que eles o tempo em sala. Não corrigir. E aí então eu levava para casa, né, para corrigir aqueles pacotes de cadernos, tudo. E depois tinha outra coisa também. O diretor me convidou, porque ele disse que eu vim para cá e que ele, analisando todos ali, ele achava que eu deveria ser. Porque que eu já sabia o andamento da secretaria. E que eu também tinha o perfil que ele estava procurando. E eu também tinha feito administração escolar. Porque depois do aperfeiçoamento, aí quando eu vim para Salto, em 62 que eu vim, e em 64 mesmo, começou lá no Instituto de Educação mesmo, começou a administração escolar. A senhora fazia à noite? À noite. E aí eu fiquei como auxiliar, fiquei lá 14 anos. Professora, e aí depois desses 14 anos, a senhora foi para a Escola Leonor? Então, em decorrência da lei. Essa lei 5692, que foi publicada em 1971, ela trouxe uma mudança muito grande nas escolas, nos grupos escolares e nas escolas particulares, que a mudança foi maior. Nós estudamos essa lei em 74 e depois nós tivemos que passar, os diretores e assistente auxiliar de direção tiveram que passar para os professores toda essa mudança. Então, tanto que a reunião daqui para todos os professores daqui da região nossa, de Salto, né, tanto dos grupos, como também das escolas particulares, das escolas municipais, estaduais, de bairro, tudo. Então, nós nos reunimos lá no Paula Santos. Então, aí nós passamos tudo para eles, toda essa mudança da lei. A senhora que foi na reunião em São Paulo e trouxe toda essa... Eu fui junto com o diretor do Tancredo, né, que era para diretor e auxiliar, e também tinha que ir alguém lá do colégio. E como eu já estava dando aula lá, que eu entrei em 73, então a irmã, a diretora, me pediu para ir representando o colégio.
Entendi. Então, eu fui representando a escola particular E a pública. e a pública. E depois, em 74, então começaram já as mudanças todas, né? O que estava faltando, o que tinha, o que não tinha. E isso que eu falei, que afetou mais as escolas particulares, porque elas ainda não tinham regimento, elas não tinham reconhecimento da escola, e a programação toda era feita em base da primeira lei, que era 4.024, de 64, e ela também tinha programação própria, que nem lá no coleginho, por exemplo, e todas as escolas particulares, elas tinham uma regulamentação própria delas, baseada na lei, mas era própria delas. E não podia, tinha que seguir o regimento, que não tinha ainda. Tinha que mudar muita coisa, né? E a senhora ajudou a fazer aí o regimento? Então, fui eu que fiz, porque aí a irmã me mandou, deixou a minha sala com a substituta, que aí ela foi até o final do ano, e eu então que fiquei trabalhando nessa parte, fazendo toda essa parte administrativa, profunda, grande, difícil, não fácil, mas fiz e deu tudo certo, graças a Deus. Mas faltou a gente falar como é que o coleginho entrou aí na sua carreira profissional, né? Nós falamos todo aí o período da escola pública e não falamos como é que a senhora acabou indo para o coleginho. A primeira vez que a senhora foi como profissional no coleginho, porque eu sei que a senhora estudou no coleginho quando fez o primário, não é? É. Como é que a senhora foi para o colégio? Lá no prédio antigo eu estudei. Então, no colégio, jamais eu pensei na minha vida que um dia eu ia trabalhar no coleginho. Então foi assim, o mesmo inspetor escolar que fazia as visitas no coleginho, fazia também no Tancredo. Então, nós nos conhecíamos, é claro, né? Porque o inspetor ia lá, naquela época era inspetor, hoje é supervisor de ensino, né? Naquela época era inspetor escolar, era o seu Gurgel. Então, o seu Gurgel fazendo uma visita, foi bem no dia 1º de abril que ele fez uma visita lá no coleginho, e então ele, conversando com a diretora, que era a Madre Paula, ela contou para ele que ela estava muito preocupada, porque que ela não sabia como que ela ia fazer naquele dia à tarde, porque a irmã que estava dando aula no primeiro ano para uma classe, ficou muito doente e teve que ir embora para São Paulo. Então, ela queria que alguém, e ela não conseguia achar ninguém. Então, ele falou para ela, irmã, madre, fique tranquila, naquela época falava madre ainda, fique tranquila, porque já tem uma pessoa para vir aqui. Mas como? Ela falou, ela se chama Cida Boni, ela vem aqui. Então, aí depois ele passou no Tancredo, porque ele não ia fazer visita no Tancredo aquele dia. Então, aí ele foi lá e falou para mim, dona Cida, hoje a senhora não vai nem almoçar. A senhora saindo daqui, que eu saía 12:30, a senhora saindo daqui, a senhora vai direto lá no coleginho. Falei, mas no coleginho? O que eu vou fazer no coleginho? Lá a senhora vai saber. A senhora procura pela Madre Paula. E aí, então, eu fui, saí de lá e fui direto lá no coleginho. Cheguei lá, procurei, perguntei da Madre Paula, porque eu também não a conhecia, e ela também não me conhecia. Aí ela chegou lá e falou para mim, você que é a Cida Boni? Eu falei, sou. E a senhora, a Madre Paula? Ela falou, é. Eu falei, então, olha, tá aqui a chave, você já vai entrar na sala do primeiro ano hoje. Eu falei, eu? Mas como, madre? Faz tanto tempo que eu não dou aula. Não, a senhora vai entrar lá. E que eu liguei os fatos que o seu Gurgel falou. Falei, então, ela falou, não, eu estou precisando urgente hoje de uma professora e você vai na classe, a senhora vai na sala do primeiro ano. E foi assim que eu comecei, no dia 1º de abril de 73. Foi a minha primeira aula lá. E como eu não tinha nada de material, não sabia nem a cartilha que eles estavam usando, não sabia. Porque era período de alfabetização, né? Então, o que eu fiz? Como eu sempre gostei muito do primeiro ano, do período preparatório, do início de alfabetização e tudo, então eu falei assim, então eu vou verificar, né? Eu vou ver o que eles... Vou fazer uns exercícios com ele, vou contar umas histórias, vou ensinar canto, vou fazer alguma coisa. Então aí a madre me apresentou lá para os alunos, todo mundo sentou, e eu comecei a conversar com eles,
e perguntar o que eles sabiam, o que eles não sabiam. Aí então eu falei assim, não, deixa eu dar um período preparatório mesmo. Então eu comecei porque eu ensinava com canto, né? Se não tinha cantinho, eu inventava lá um canto que desse certo ali. Isso eu fazia quando eu dava aula, né? Inclusive as aulas modelo que a gente dava lá na aula de prática, né? Então aí eu fui dando para eles e fazendo, né? Movimento no caderno, movimento no ar, depois na lousa, e que eles iam depois batendo palma. Então foi assim no primeiro dia, entendeu? E aí eu procurei ver na cartilha, era o caminho suave que eles usavam, onde eles estavam, como que eles estavam, mas aí no segundo dia ainda continuei dando o período preparatório, porque aí exercita mais, né? Então aí você vê o movimento todo que é feito, é tudo para quê? Para exercitar o sistema motor, né? Que é muito necessário. E foi assim, então, meu primeiro dia. E professora, então ali do coleginho, de 73 em diante, a senhora nunca mais deixou? Nunca mais parei. Chegou a se aposentar, mas continua trabalhando? Me aposentei com 60 anos, mas a irmã não quis que eu saísse. De jeito nenhum. E pelo Estado também a senhora já aposentou, né? Pelo Estado me aposentei em 85, 22 de maio de 85. Então a madre não deixou e a senhora foi ficando lá. E eu fui ficando. Ficando e estou lá até hoje. E a senhora estava me falando aí da sua paixão pela música, né? Ensinava com música. Em todas as escolas que eu passei, eu formei coral. Entendeu? Com as crianças. E foi assim. E sempre, também no Tancredo, além do coral, em todos os anos que eu formava, em todas as festas, não sei se você lembra da dona Lourdes Nogueira, esposa do doutor Nogueira, ela tocava muito bem piano, e em todas as festas, então, ela tocava piano, porque no Tancredo tinha piano, ela tocava piano e eu cantava, né? Oh, coisa boa! E o coral cantava também. Agora, o coral, eu sempre participei de coro de igreja, e sempre participei de coral, sempre gostei. E aí nós tivemos a formação do coral da cidade, né? Iniciou com o coro da igreja, e aí nós iniciamos, eu só não lembro muito bem, e aí a data que foi iniciado o coral da cidade. Não sei se foi, parece que foi em 69, se não me engano foi em 69. E foi assim, porque como o Salto, né, teve a comarca, então vieram os juízes para cá. E o segundo juiz que veio foi o doutor Clineu de Mello Almada, e a senhora dele era musicista, gostava muito de cantar, gostava muito de ter coral, e como eles chegaram e matricularam os filhos lá no Tancredo, então nós ficamos com amizade, né, conversava muito. E falei que eu cantava no coro da igreja, e aí ela quis conhecer todo mundo, e foi assim que ela convidou o pessoal para ir em casa dela no sábado, à noite, e para nós cantarmos lá com ela tocou piano, ela queria ver as vozes, como é que eram. E ela gostou muito, então ali foi naquela noite que foi fundada o coral da cidade de Salto. Mas parece que vocês tiveram uma surpresa essa noite, a presença de uma pessoa especial. Nós tivemos uma surpresa muito grande, porque enquanto nós estávamos lá com ela, conversando, cantando, nós recebemos a visita do maestro Gaó. Maestro Gaó! Então ele ouviu nós cantarmos também, e aí depois ele pediu licença, sentou-se ao piano, separou as vozes, e ali, naquele instante, ele então nos ensinou 2 músicas, e fez o arranjo. Uma daquele lá do cavalinho, né? Aquele, vem o meu cavalo, na estrada além. E a outra, aquela da Estrela d'Alva. Entendeu? Então, fez na hora. Fez na hora. Ele Quem fez tem na talento hora o tem, arranjo, né, e nos ensinou na hora, ficou muito bonito. A 4 vozes, hein? Olha só. E o coral Vitabella? Então, o coral Vitabella é bem novinho, bem recente, não tem nenhum ano ainda, a nomenclatura, porque os coralistas, eles vêm do coral da Associação Italiana Giuseppe Verdi, né,
porque como não deu mais certo lá, terminou o coral de lá, e nós formamos esse nosso coral. E então, nós, quando terminou no dia 31 de maio de 2017, o coral da associação, e já na terça-feira da semana seguinte, foi numa sexta-feira, na terça-feira nós já nos reunimos lá na casa da Damien e conversamos, vimos o que nós íamos fazer, já pusemos uma série de nomes ali para ver o nome que nós íamos pôr no coral. E inicialmente pensamos em cantar também algumas músicas em português, mesclar um pouco, não pôr só italiana, pôr um pouco em português, até vimos uma em francês também, vimos uma em inglês. Porém, depois nós sentimos que é italiano mesmo, é em língua italiana mesmo. Então nós permanecemos com o coral italiano. E fizemos o ano passado mesmo várias apresentações, inclusive nós fizemos no Sarau da Primavera, nós cantamos no Clube de Campo, a convite da Asli, da Asli, nós cantamos lá. Depois, em setembro, nós participamos da Festa Italiana em Valinhos, cantamos na missa, homenageando as famílias italianas que estavam sendo homenageadas naquela hora, naquele dia, e depois cantamos também no jantar que eles fazem também, nós também que abrilhantamos o jantar. Depois, no dia 14 de dezembro, nós participamos também das Vozes de Natal da TV Tem, que o ano passado foi em Itapetininga, e nós fomos lá com o nosso coral. Poucos elementos, mas maravilhosos. Nós estávamos em 13, como nós estamos em 13 ainda cantando. E foi linda a nossa apresentação lá em Itapetininga também. Eu gostei também, e depois da superação do pessoal, porque foi uma coisa assim tão inesperada, tão abrupta da forma que foi terminado o nosso coral da sociedade italiana, da associação italiana, que todo mundo ficou assim, pasmo, entendeu? Em vez, foi de uma superação, uma determinação, uma turma maravilhosa. Eu sempre falo para eles que eles são maravilhosos. Olha, entendeu? Professora, maravilhoso esse seu amor pela vida, por fazer não, coisas. Mas eu faço mesmo, e as minhas sobrinhas, então, isso eu não sei se vai interessar aí, mas nem precisa pôr. Mas minhas sobrinhas ficam bobas, elas falam: tia, mas meu Deus do céu, a senhora parece que começou hoje. A senhora não sei, já está aposentada, em vez de descansar, parece que aí inventa mais coisa e aceita isso e aceita aquilo e vai para... Mas é assim que eu sou, eu gosto de servir, de movimentar, de fazer, entendeu? Muito é bom. Muito bom. E olha, e para aprender as músicas mesmo, eu sei muitas músicas italianas, muitas. Se você soubesse, eu porém ainda... Onde que eu aprendi as músicas italianas Onde a senhora aprendeu? Músicas Mas clássicas. Mas conte aqui pra gente, vai deixar esse segredo. Eu aprendi no bar do meu pai, porque meu pai tem o bar lá embaixo. Antes era Bar Mossoró, que era da esquina, lá onde está fechado agora, sabe aquela que está pintada de amarelo lá? Sim. Bem em frente à praça? Então, Sim. Ali que meu pai começou. Então, e como de quem ele comprou o bar era Bar Mossoró, ficou Bar Mossoró. Quando passou para cima aqui, que aí ele mudou o nome, Bar do Boni. Então, e eu sempre gostei demais de música, desde pequenininha. A senhora ouvia no bar? Ouvia. Então, o meu pai também foi assim, ele sempre gostou de fazer as coisas para todo mundo ter o direito de ouvir, de ver, de participar. E então, ele tinha um rádio grande assim, aquelas caixas grandes, né? E ele então punha na prateleira do bar, ele punha mais no alto, porque ele falou assim, senão muitas vezes alguém vem querer mexer, então deixa aqui, eu ponho ali e deixa ali. E eu então gostava demais, quando meu pai punha nas músicas italianas, as músicas orquestradas, então eu ficava embaixo e ouvindo, e como eu não sabia as letras, eu ia no lá, lá, lá. Cantando todas as músicas, eu ia no lá, lá, lá. Então muita gente via e falava com meu pai, Boni, põe sua filha para estudar canto. Meu pai fala, de que jeito? Eu não tenho dinheiro, porque nós éramos bastante pobres lá.
quando novos, pequenininhos, né? Tanto é que entrei no colégio, por quê? Porque meu pai ajudava muito as madres, e aí elas quiseram saber quantos filhos ele tinha. Meu pai falou que tinha 2, que tinha um casal. Mas por que eles não estão aqui no colégio? Meu pai falou, porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu não posso, eu ainda estou pagando o bar ali que eu comprei, né? Que ele pagava com promissória, né? Então aí ela falou, não, o senhor põe os 2 aqui, sim. Foi aí que... E a senhora foi para o colégio, e aí então? Eu fui para o colégio, assim. Com 4 anos, né? Com 4 anos. Então, quer dizer que a senhora está no ambiente escolar desde os 4 anos de idade? Desde os 4 anos de idade. Nesse Nunca ambiente... mais eu saí, nunca mais. Ou estudando, ou trabalhando, estudando, e fui embora. E, dona Cida, durante todos esses anos, né, de escola, de vida, de música, a senhora viu aí muitas mudanças que foram acontecendo aí. Sim. A sociedade brasileira se transformou muito rápido, né? Como é que a senhora vê hoje essa evolução tão rápida, tanto assim para a área da educação como para a área da música? Essa evolução está sendo um pouco rápida demais, em decorrência também da tecnologia. E estão descuidando um pouquinho do que é a educação, porque ela precisa ser melhor tratada, ela está desrespeitada. Então, de forma geral, infelizmente. Que nem, por exemplo, tem escola que eles colocam, tem o professor, colocam um auxiliar, mas esse auxiliar, ele tem que estar, por exemplo, ou no último ano do curso normal, ou então ele está fazendo uma complementação pedagógica, mas mesmo assim, muitas vezes ele tem outra profissão, ele se formou em outra, ele tem outra habilidade. Mas como não deu certo, ele foi ali. Sim, que todo mundo precisa trabalhar hoje, mas lidar com criança, você não é lidar com que nem uma árvore, tem que ter todo cuidado para que ela cresça bonita, direita, dê aqueles troncos maravilhosos, aqueles ramos, aquelas folhas, as flores, fruto. Se ela for maltratada, não dá certo. Agora você veja uma criança, você está lapidando uma vida, você está formando. E a responsabilidade é enorme, porque o que você faz ali, desde o comecinho, tudo, ela leva para a vida inteira. Se a criança, no comecinho, ela não aprende a como pegar no lápis direito, se ela não aprende a fazer as curvinhas, aquela letra bonita, aquela ordem, ela leva a desordem para a vida inteira. Muita gente não acredita isso, mas isso é a pura verdade. Você sabe que aí a criança, acostumando a estar bem na escola, acostumando esses conceitos, o lixinho você coloca no lixo, lava a mão antes de comer, trata bem seu amiguinho, seja solidário, quer dizer, solidário é ajudar. Olha, aquele seu amiguinho não consegue fazer aquilo lá, ajude, você consegue fazer, ajuda. Então, reparta seu lanche. Lá no Tancredo, então, olha, que coisa mais linda, porque eu sempre falava muito com os alunos, então eu saía no intervalo, meu Deus, as crianças vinham todas oferecer lanche para mim. Não, Bê, eu não quero lanche. Eu quero que vocês olhem, se porventura tiver algum amiguinho que está ali quietinho, não tem nada, dá um pedacinho do seu, não dá seu lanche inteiro, porque você também tem que comer. Reparta com o seu amiguinho, né? Reparta com o seu amiguinho. Então é assim, e eu sou assim, eu sempre acho que quando um tem, seja rico, o pobre também tem que ter. O seu rico vai aqui, o pobre também tem que ir. Entendeu? Então foi isso que sempre eu labutei na escola, levando as crianças que, olha, naquela época, com toda a dificuldade de ônibus, com toda a dificuldade de conseguir autorização com o juiz, eu levava o pessoal da 4ª série, quer dizer, do 4º ano, eu levava para São Paulo, na Cidade da Criança,
levava depois lá no salão da criança, que você acha que nem chegou a ver, no salão da criança, que era uma maravilha, entendeu? Eu levava. Mas o que eu fazia? Eu pedia ônibus, eu ia na fábrica, nas empresas, ia pedir ônibus para os empresários. Eu ia nas padarias pedir pão. Naquela época não tinha margarina, era manteiga. Se tinha manteiga, dava. Se não tinha, era o pão seco, mas era pão. E para os pais que tinham sítio, que tinha laranja, tudo, pedia sacos e sacos de laranja. Então, os alunos, eles ficavam desesperados para chegar no 4º ano, porque eles tinham esse prêmio aí no 4º ano. Olha, dona Cida, eu assim, só posso desejar que mais educadoras venham aí com essa garra que a senhora teve a vida toda, a sua vida profissional toda, e continua trabalhando, né? Continua na luta. E assim, hoje em dia é uma coisa difícil de ver. Mas fazia, porque eu acho que todos eles tinham direito. E outra, fazia as festas para conseguir dinheiro para a criançada da Caixa, para as crianças pobres, sabe? Lá em Pirapora eu revolucionei aquela escola, porque um galpão imenso, ninguém fazia nada. Por quê? Quase todo mês era festa. E os professores, mas a senhora é louca, não sou louca. Tem que ajudar, tem que fazer. Se ninguém faz, se dá bom, ele faz. Você sabe que nós fizemos um baile lá e o chão do galpão era tijolo. Então, pessoal, mas dona Cida, como é que vai dançar num chão áspero desse jeito, um chão desse jeito? Eu falei, gente, vocês vão aprender. Eu também aprendi, vocês vão aprender. Mas como? Nós vamos lavar esse chão primeiro. Acabou de lavar? Agora nós vamos fazer a campanha do fubá. Mas o que você vai fazer com o fubá? Vocês vão ver. Nós vamos jogar tudo nesse tijolo aqui. Vocês vão ver como vai ficar uma maravilha isso aqui para dançar, para andar, para tudo. E ficou mesmo. Olha. Só bailão. Só bailão. Mas deu, olha, e tudo com autorização, é claro, né? Nada feito por conta. Então, assim, eu sempre quis ajudar, verdade. Eu falei que eu puxei o meu pai. Meu pai sempre quis também ajudar as pessoas, né? Todos nós devemos tratar as crianças desde pequenininha com respeito, com muita ternura, muito amor. Ouvir as crianças, saber ouvir. As crianças, os jovens, os adolescentes, eles têm muita coisa para nos contar. E eles têm muita coisa para nos ensinar. Muitas vezes a criança, pequenininha, ainda fala alguma coisa, balbucia alguma coisa. Não liga aí. Não. Você aprenda com essa criança pequena. E você, tratando assim com ternura, você vai reforçando a criança. Tratando assim, ela vai aprendendo. Não é? E o carinho é tudo, meu Deus do céu. Dona Cida, eu queria agradecer a sua presença aqui no Lado a Lado, agradecer essa enorme contribuição que a senhora deu para as crianças, para os jovens saltenses nesses 60 anos dedicados à educação. Muito obrigada em nome de todas as crianças e jovens que passaram pelos seus cuidados, viu? Nada, bem. Muito obrigada, digo eu, de estar aqui, que é uma satisfação estar aqui com você, né? Não sei se eu procurei, não sei se eu respondi direitinho tudo que você me perguntou, não sei se eu falei um pouco demais, não sei, mas são muitos fatos, muitas coisas que aconteceram. Afinal, 60 anos de dedicação à educação são 60 anos, né? 60 anos. É muita história para contar. Muito obrigada, viu, dona Cida? Obrigadão. Nada, foi um prazer, viu? E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou aqui pelo YouTube. Curta, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. A gente se vê na semana que vem. Beijo no coração e até lá!